Olá, hoje iremos falar sobre argamassa e impermeabilizantes. A argamassa é a mistura feita por um aglomerante, agregado miúdo e água. O aglomerante pode ser a cal, o cimento ou o gesso. Os agregados mais comuns seria a areia, embora possa ser utilizado o pó de pedra. No caso das argamassas poliméricas, os aglomerantes são normalmente resinas sintéticas e o agregado o pó de pedra. Finalidades das argamassas. As argamassas têm como finalidade assentar tijolos e blocos, azulejos, ladrilhos, cerâmicas e tacos de madeira. E também impermeabilizar superfícies, regularizar, tampar buracos, eliminar ondulações, nivelar e aprumar. Pode ser paredes, pisos, tetos. Tem também como dar acabamento às superfícies, podendo dar sendo liso, áspero, rugoso, texturizado. O traço da argamassa é a proporção em volume ou em massa entre os componentes das argamassas, cimento, cal e areia, que varia de acordo com a finalidade e as características desejadas, sendo 1:3:3. Em alguns casos, costuma-se adicionar outro material, como o cal, o saibro, o barro, o caulim e outros para obtenção de propriedades especiais. A argamassa também apresenta um estado plástico nas primeiras horas de confecção e endurece com o tempo, ganhando resistência e durabilidade. Esse processo é chamado de cura da argamassa. O que faz com que isso se torne uma cola que permite unir diversos materiais de construção? Em muitos casos, pode-se utilizar argamassas como características especiais para melhorar as características de adesão. Também são importantes as características de impermeabilização, embora haja necessidade de adição de produtos especiais para obter propriedades impermeabilizantes da argamassa. Agora vamos falar sobre os tipos de argamassa. Argamassas para assentamento. As argamassas para assentamento são usadas para unir blocos ou tijolos das alvenarias. Dependendo do tipo do bloco ou tijolo, podem ser utilizadas diversas técnicas de assentamento com argamassa. Normalmente, ela é colocada com colher de pedreiro, mas podem ser utilizadas também bisnagas. As 3 primeiras fiadas de uma parede de blocos ou tijolos devem ser revestidas inicialmente com uma camada de argamassa de impermeabilização, que protege a parede contra a penetração da umidade. Outro tipo de argamassa é a argamassa para revestimento. Usualmente são aplicadas 3 camadas. Chapisco. Primeira camada fina e rugosa de argamassa aplicada sobre os blocos das paredes e nos tetos. Sem o chapisco, que é a base do revestimento, as outras camadas podem descolar e até cair. Emboço. Sobre o chapisco, é aplicada uma camada de massa grossa para regularizar a superfície. Reboco é a massa fina que dá o acabamento final. Outro tipo de argamassa é a argamassa para assentamento de revestimentos. Revestimentos como azulejos, ladrilhos e cerâmicas são aplicados sobre o emboço. No piso, utiliza-se uma camada de contrapiso, que é uma camada de argamassa de regularização e de nivelamento. Argamassas industrializadas servem para aplicação de revestimentos cerâmicos, são conhecidas como argamassas colantes. Elas apresentam os tipos AC1, AC2, AC3 e ACE, segundo as normas da NBR. AC1 é recomendada para revestimento interno. AC2 é recomendada para pisos e paredes externos. AC3 é recomendada para piso e paredes externas com elevadas tensões e piso sobre piso. AC3E é recomendada para ambientes externos muito ventilados e com insolação intensa. Existe também argamassas poliméricas. É um tipo de argamassa que vem se tornando cada vez mais comum. O seu principal uso se dá no assentamento de tijolos ou blocos, por necessitar de uma quantidade relativamente
pequena de material para unir os blocos ou tijolos. Apresenta juntas mais finas do que uma parede construída com argamassa convencional. As argamassas convencionais que são comercializadas em pó. As argamassas poliméricas é comercializada em estado pastoso e pronto para utilização sem nem mesmo necessitar adição de água, por se tratar de um produto elastomérico, e a argamassa polimérica também apresenta elevada flexibilidade, o que pode proporcionar vantagens estruturais ao sistema construtivo. Bom, as propriedades das argamassas. Para a obtenção de uma boa argamassa de qualidade, deve-se levar em conta o cimento e a cal de boa qualidade e ter uma boa conserva. A qualidade da areia, que também deve apresentar grãos duros e limpa. O que seria isso? Uma areia lavada. E água, que também deve ser limpa também. Um outro ponto a ser observado é a forma de como se faz a mistura, que pode ser feita de forma manual em betoneiras ou em centrais de mistura. E aonde iria se ter uma melhor mistura seria nas betoneiras, nas misturas, podendo gerar uma homogeneização. Uma característica importante da argamassa ainda fresca é a trababilidade, que é a composição da plasticidade com o tipo uso da argamassa e com sua capacidade de aderência inicial. Em alguns usos, como nos revestimentos, é adicionado um quarto componente à mistura, que pode ser cal, saibro, bairro, caulim, entre outros, dependendo da disponibilidade e o uso na região. De todos esses materiais chamados plastificantes, o mais recomendado seria a cal hidratada. Quando endurecida, a argamassa deve ser medida e deve apresentar uma boa resistência e resiliência, de forma a suportar adequadamente os esforços sem se romper. Impermeabilizantes. Os impermeabilizantes têm por objetivo proteger as construções contra a ação danosa de fluidos, de vapores e da umidade. A ausência de impermeabilização gera o comprometimento total das edificações. Existem dois tipos de impermeabilizantes, que são os de sistema rígido e sistema flexível, e estes são apresentados de duas formas: moldados in loco e pré-fabricados. A argamassa polimérica bicomponente, à base de cimento, agregados, minerais inertes, polímeros acrílicos e aditivos, formando um revestimento impermeável. Onde aplicar? Indicado para impermeabilização de reservatórios, tanques, piscinas, subsolos e cortinas, paredes internas e externas, pisos frios, entre outros. Indicado também como camada base impermeável nos sistemas de pintura de paredes externas. Cristalizantes e bloqueadores hidráulicos. Impermeabilizante líquido de base mineral que age pelo processo de cristalização, bloqueando e selando os poros da alvenaria. Onde aplicar? Desenvolvido para eliminar a umidade ascendente presente em paredes de alvenaria de tijolo maciço
com deficiência de impermeabilidade dos baldrames. Isolante térmico. Linha de produtos para isolação térmica em placas moldadas de EPS, poliestireno expandido com alta densidade, onde aplicar isolação térmica em lajes sobre camada impermeabilizante sob telhados, telhas metálicas, fibrocimento, como miolo de paredes duplas e divisórias, tanques de água gelada, saunas, câmaras frigoríficas, dutos de ar-condicionado, entre outras. Possui uma ótima resistência à compressão. Também pode ser utilizado como camada amortecedora sob o piso, em áreas sujeitas a trânsito de veículos, áreas que receberão cargas concentradas sobre a impermeabilização. Manta asfáltica. Alta performance para obras especiais que visam vida útil prolongada. Manta asfáltica de alta performance é a base do asfalto modificado com alto teor de polímeros DSBS, estireno, butadieno e estireno. Estrutura com uma armadura não tecida de poliéster. Onde pode ser aplicado? É especialmente recomendado para impermeabilização de áreas sujeitas a maiores deformações estruturais e todas as áreas onde se deseja maior durabilidade e desempenho, podendo ser as lajes convencionais, pré-fabricadas, steel deck, estacionamentos, piscinas, espelhos d'água, heliportos, túneis, viadutos, entre outros locais. Membranas poliméricas. É um revestimento impermeabilizante flexível de alto desempenho e de resistência, formulado à base de poliuretano reativo para aplicação a frio, formando uma membrana protetora monolítica resistente a ambientes agressivos devido à sua excelente estabilidade física, química, aderência, elasticidade e grande durabilidade. Aonde pode ser aplicado? É especialmente recomendado para proteção e impermeabilização do concreto submetido a condições de trabalho muito agressivas, adequado para solicitação de contenção de efluentes, abrasão e impermeabilização contra líquidos, vapores e agentes agressivos quimicamente, seja em estruturas de tanques e baías de contenção, lajes industriais, marquises, calhas, cortinas, reservatórios, baldrames e fundações. Bom, eu só tenho a agradecer. Espero que vocês tenham gostado, que esse foi um trabalho elaborado pelos alunos de primeiro semestre de Engenharia Civil com a intenção de ampliar os nossos conhecimentos, o que seria argamassa e impermeabilizantes. Espero que também tenham aprendido um pouco mais.